A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje é o nosso dia 185. Então eu gostaria de falar rapidamente aqui a respeito de Provérbios, capítulo 15 ao capítulo 17. Antes, eu gostaria só de explanar uma situação rapidinho aqui, que é a respeito da sabedoria de Salomão. É dito lá em 1º livro dos Reis, no capítulo 4, no versículo 32, uma lista de algumas coisas a respeito da sabedoria de Salomão. E lá é dito que Salomão escreveu em média mais de 1000 cânticos, em média 1005 cânticos. E só de provérbios foram aproximadamente 3000 provérbios. E olha que Salomão, ele viveu há uns 990 anos atrás, antes de Cristo. Quer dizer, somando com mais 2026, vai dar aí mais de 3000 anos que Salomão viveu. E essa sabedoria que Salomão pediu a Deus e que ele transcreveu através dos provérbios e dos cânticos, ela tem um poder tão grande de influência que até hoje a gente utiliza dessa sabedoria para que a gente possa aprender no nosso dia a dia, a respeito de comportamento, de mudança de hábito, a respeito de temperamentos. Então, esses provérbios, eles se tornam assim fantásticos. Não dá para a gente falar de cada provérbio de Salomão, né, no tempo que a gente tem. Mas eu gostaria de destacar aqui alguns provérbios. Se você for tocado por outros provérbios, você pode inclusive citar aí no grupo, né, nas redes sociais, porque realmente são muitos provérbios. Então eu quero destacar em primeiro lugar aqui, ele vai falar muito a respeito da língua, da palavra, vai falar muito a respeito de coisas que Deus odeia e coisas que Deus ama, né? Por exemplo, no capítulo 15, que é o nosso primeiro capítulo de hoje, ele vai falar a respeito da língua, que a resposta branda, a resposta calma, ela abate o furor, ou seja, ela desvia a fúria, mas a palavra ríspida, ela provoca a ira. Então, nas suas respostas, seja inteligente, fale com tranquilidade, fale com calma. Eu já tive experiências assim, de pessoas chegarem nervosas e eu, sabendo dessa verdade, respondi brandamente e mudou totalmente o ambiente. Então a resposta branda, a resposta calma, ela acaba com a fúria. E mais, é dito também que no versículo 4, que o falar amável é árvore da vida, é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Uma outra questão sobre a fala. Agora, veja bem, você pode perguntar o seguinte: para eu fazer a vontade de Deus, como é que eu sei se algo é vontade de Deus e se algo está desagradando a Deus? Olha o que alguns versículos vai falar sobre coisas que Deus odeia e coisas que Deus ama. No versículo 8, vai mostrar para a gente algumas coisas que Deus ama e coisas que Deus odeia. O Senhor detesta duas coisas aqui. Aliás, mais coisas que eu vou falar aqui na frente. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios e também o caminho dos ímpios. Além disso, o Senhor detesta também, é citado aqui no capítulo 17, no capítulo 16, no versículo 5, é falado o seguinte: o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Orgulhosos de coração, plano dos ímpios e a intenção dos ímpios. E além disso, no capítulo 15, 16, no versículo 28, fala assim que
Deus odeia aquele que espalha boatos e afasta bons amigos. A fofoca, ela tem esse poder de afastar bons amigos. São coisas que Deus desagrada. Sacrifício dos ímpios, o caminho dos ímpios, a língua que fofoca contra o outro amigo. É dito lá no capítulo 6 também que Deus abomina quem faz isso, quem gera fofoca, e também quem usa a língua para ferir o próximo. Agora, o que agrada ao Senhor? No mesmos versículos fala que algumas coisas que agradam ao Senhor. O que agrada ao Senhor é um coração de um justo que ora. A oração de um justo agrada ao Senhor. E Deus também ama quem busca a justiça. Agora, não é a nossa justiça. Deus ama aquele que busca a justiça que vem dele, né? E é assim que Deus trabalha, com a justiça dele. Um outro provérbio que eu quero destacar aqui é que a alegria de um coração, porque o estado de espírito, ele transmite como está a nossa alma. No versículo 13 fala que a alegria do coração, ela transparece no rosto, mas um coração angustiado, ele oprime o espírito. Então, não dá para você falar, eu sou feliz, e andar com o rosto te denunciando, um rosto angustiado. Vamos mais? Um outro versículo que vai falar sobre gratidão, é o versículo 17. É melhor ter verdura na refeição aonde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. Gente, é melhor você ter um coração grato a Deus por tudo aquilo que você tem, sem ficar se comparando com a vida dos outros, porque o ímpio prospera, porque o outro, ele é melhor, né? Aliás, falando em temperamento, porque o temperamento tem a ver com isso, né? Às vezes as pessoas, já ouvi algumas pessoas dizendo que você não tem como mudar o temperamento de outra pessoa, mas a palavra diz que tem como mudar sim, através do Espírito Santo. Mas o homem que é irritável tem um temperamento forte, né? As pessoas falam, tem um temperamento forte. O homem que é irritável, ele provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão, né? Um outro provérbio a respeito de sabedoria fala que o filho sábio, ele dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. Você já viu pessoas e filhos desprezando o pai ou a mãe? A Bíblia chama de tolo. E aí, quem ouve a repreensão, versículo 31, né? Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios, né? Agora, quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo. Então, é por isso que quem ouve a repreensão, ele se torna sábio. Olha o que diz aqui, no último versículo do capítulo 15. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Então tenha um espírito transformado pelo poder de Deus, né? No capítulo 16 fala que o homem precisa ser dependente de Deus. Aos homens pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. No versículo 3 fala, consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Gente, é muito especial quando você depende de Deus. Eu quero só concluir com repetindo esse versículo aqui, capítulo 16, versículo 3, que a gente precisa depender de Deus. Então, consagre ao Senhor tudo que você faz. Só assim os seus planos serão bem-sucedidos. Leia Provérbios e seja edificado. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.